Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra hoje cada uma das tuas necessidades. Amados, obrigado por assistir às minhas mensagens. Obrigado pelos likes, obrigado pelo compartilhamento. Compartilhe essas mensagens sempre. Assistiu, compartilha com teus amigos. Assistiu, deixa o like. Assistiu, comenta. Se inscreve no canal. Seja Meu Andar com Deus, seja Renivaldo Araújo da Silva. Se inscreve no canal e promove esses vídeos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele não nos dá essas mensagens para elas ficar só para a gente. Assim como eu estou compartilhando com você essas mensagens que o Espírito Santo coloca em minha mente, em meu coração, é porque ele quer que outras pessoas também alcancem essas mensagens, tenham acesso a essas mensagens. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, e é na Tua presença, Senhor, que desejo viver para todo sempre. Tu és Deus, o universo está nas palmas das Tuas mãos, e acima de tudo, ó Deus, nós também estamos gravados nas palmas das Tuas mãos. Portanto, envia o Espírito Santo para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Envia o Espírito Santo para que possamos ser cheios de sabedoria. Envia o Espírito Santo para que tenhamos força e coragem para dizer não ao pecado e a este mundo tenebroso. Envia o Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Ajude-nos a ser tuas testemunhas neste mundo, para que possamos resplandecer como luzeiros em meio às trevas do pecado e da injustiça e da desigualdade neste mundo. Não somos nada sem o Senhor, e sem o Senhor não podemos fazer nada. Portanto, nos colocamos inteiramente em teus braços de amor, em tuas mãos de amor, para que em nós se cumpra, Senhor, toda a tua vontade. Mas também, Pai, queremos ser tocados em nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais e sociais. Não estamos neste mundo por acaso. Estamos aqui para um propósito e por um propósito. Então, age em nós, age por nós e age através de nós. Nós te pedimos a tua bênção agora através do Espírito Santo e o estudo da tua palavra seja uma bênção à nossa vida. Nós te agradecemos, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia. Nós estamos em Lucas, né? E voltamos para o capítulo 1 de Lucas. Vamos falar um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele também seria obra do Espírito Santo. Diz assim, verso 31 até o 33. Verso 31 está escrito: E você vai conceber, vai ficar grávida, e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus Cristo, né? Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como nós vimos na mensagem de ontem, os principais personagens da Bíblia eram homens e mulheres que foram possuídos pelo Espírito Santo, ou receberam o Espírito Santo em um dado momento da vida, e ao receber o Espírito Santo, realizaram o impossível, o improvável, realizaram o extraordinário, realizaram o sobrenatural. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a esposa de Manoá, Isabel, todas essas pessoas, Sansão, Samuel, Davi, todos eles, ou todas essas pessoas, só puderam realizar o extraordinário, só puderam realizar o impossível, o improvável, o sobrenatural, graças à atuação plena do Espírito Santo. Se a gente analisar direitinho, a Bíblia, ela não deixa dúvida acerca da personalidade e da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Tem um texto de Coríntios, capítulo 14, que diz que o Espírito Santo, ele faz todas as coisas e ele faz do seu jeito, conforme lhe agrada. E aqui nós encontramos, nós já analisamos isso, né, a história de Maria, e a expressão que a gente tem que analisar hoje é Jesus Cristo, homem, usado, né, ou cheio do Espírito Santo. Diz o texto aí que Maria ficaria grávida de modo sobrenatural, de modo extraordinário, e Jesus Cristo nasceria dela, mesmo sem ela ter uma relação sexual com homem nenhum. Seria obra de Deus, obra do Espírito Santo na vida dela. Vai descer sobre você o Espírito Santo e você vai conceber, vai ficar grávida e ele será chamado Filho do Altíssimo. Meus queridos, vamos analisar aqui essa questão. Jesus Cristo seria grande diante de Deus e diante de todo o povo, receberia como recompensa o reino, mas Jesus Cristo nasce com a missão difícil, a missão de salvar pessoas. A palavra Jesus significa Salvador ou salvação. O próprio texto aí já explica, né? Ele vai salvar o povo dos pecados deles. Mas se você não achar isso também em Lucas, leia Mateus capítulo 1. Explica a palavra Jesus, né? E diz assim, ó, e você vai dar à luz a um filho, e você vai colocar nele o nome Jesus, porque ele salvará o povo de Deus dos pecados que eles cometeram. A palavra Jesus é salvação. E não há salvação sem a morte do Cordeiro. Ou melhor, não há perdão
sem a morte do Cordeiro. Então Jesus Cristo é aquele que vai libertar o povo do pecado. E para libertar o povo do pecado, ele precisa aceitar a sua missão, a missão de ser Salvador. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que fora de Jesus Cristo, ou melhor, sem Jesus Cristo, sem a atuação plena de Jesus Cristo no coração humano, eles não têm salvação. Por isso a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho em seu coração, lógico, tem a vida eterna, tem a salvação. Quem não tem Jesus Cristo no coração não tem salvação, não tem vida eterna em si mesmo. Não existe outro caminho que possa dar ao homem poder de salvar a si mesmo. Não existe sacrifício, não existe penitência, não existe mérito nenhum no homem capaz de levá-lo a se tornar seu próprio Salvador. A salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo é a única esperança da humanidade. Então a primeira coisa que o anjo vai dizer para Maria, você vai ficar grávida e você vai dar à luz a um filho, o nome dele é Jesus, que significa salvação. Por isso nós podemos dizer, ele será grande diante de Deus. E João capítulo 13 diz que ele seria como um imã, atrairia pessoas para Deus. Ele seria grande diante de Deus e ele atrairia toda a humanidade ao próprio Deus. Ou seja, traria de volta o homem a um relacionamento de intimidade, um relacionamento de salvação com o próprio Deus. Jesus Cristo é o reconciliador. No Velho Testamento, quando a pessoa se tornava escrava de outra pessoa por dívidas, ela precisava do resgatador, ou do libertador, ou do redentor. Aquele que vinha e pagava o preço da dívida contraída. Então ele pagava a dívida e libertava o escravo da dívida e dava a ele o direito de voltar para sua casa. Então Jesus Cristo é salvação. O que acontece no século XXI, e eu já vi várias piadas, inclusive agora desse período agora de fevereiro, em que as pessoas festejam, né, fazem a festa da carne. E hoje as pessoas usam o nome de Jesus Cristo em piadas, em blocos de carnaval, em rodinhas de bebida alcoólica. Hoje tem até refrigerante com o nome Jesus. O absurdo, o desprezo, ou melhor, o menosprezo da humanidade em relação a essa palavra. Acredito que uma das coisas que Deus vai cobrar do ser humano no juízo é justamente o desrespeito, a insolência, a irreverência ao nome de Deus. Porque a palavra Jesus deveria estar em nossos lábios com um sentimento religioso inexplicável. Ele é salvação. Ele é meu Salvador, Ele é teu Salvador, Ele é teu resgatador. Jesus Cristo contou uma parábola de um homem que devia ao seu Senhor 10.000 talentos, ou 200.000 dias de serviço. Você sabe o que significa isso? 200.000 dias de serviço? Qual é o ser humano que consegue viver
como adulto, 200.000 dias para trabalhar e pagar uma dívida? Você consegue imaginar a ideia de eu viver 200.000 dias para pagar uma dívida? Sem falar no pagamento de aluguel, nas contas de água, de luz, de internet e outras contas, compra de roupa, compra de alimentos. Sem gastar um centavo, ele precisava trabalhar 200.000 dias. Meu querido, é muito tempo, ninguém vive isso. É uma eternidade. Para os que acreditam na reencarnação, ele precisaria reencarnar milhares de vezes. Porque a Bíblia não ensina nada disso, não é? A Bíblia ensina que você vive uma vez só. O homem morre e vem depois disso vem o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. O homem morre uma vez só. E depois disso ele vai ser julgado para receber a sua recompensa. A sua vida, hoje quem vive muito, né, devido à alimentação, está vivendo aí com qualidade de vida, lógico, né, 100 anos, vamos colocar aí 100 anos. 200.000 dias de serviço, meu querido. É muitos anos. É muitos anos. Divida por 360, né? Divida por 12 meses, ou 360, e você vai ver quantos anos dá isso aí. É muitos anos. Não são poucos anos, não. Nós precisamos entender que é preciso a gente tomar uma posição em relação a Jesus Cristo. Mas ele vem com esse propósito de salvar. E diz aí, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será chamado Filho de Deus. E isso só é possível porque ele foi, digamos assim, cheio do Espírito Santo desde o ventre de Maria. Jesus Cristo não era nazireu, por favor. No caso de Sansão, no caso de João Batista, Sansão era nazireu. Ou seja, desde a concepção, a mãe de Sansão não podia beber vinho, ele não tomava vinho, nem bebida alcoólica. E a palavra vinho na Bíblia, ela tem dois significados. Tanto o vinho pode ser o vinho alcoolizado, quanto pode ser o vinho não alcoolizado. Quando Jesus diz que transformou a água em vinho, no casamento de Caná da Galileia, por exemplo, Jesus Cristo transformou a água em puro suco de uva, não alcoolizado, não fermentado. Hoje as pessoas estão justificando o vício, dizendo que eu tomo vinho sem álcool, eu tomo cerveja sem álcool. Meu querido, ela não é alcoolizada, mas ela é fermentada. E a Bíblia diz que fermento é símbolo do pecado. Na consagração dos filhos de Deus, duas coisas precisavam sair da sua casa. Uma delas era o fermento. Quando Deus consagrou os filhos de Israel ao saírem do Egito para receber as tábuas dos 10 mandamentos, duas coisas que Deus pediu para eles: nada de bebida e nada de fermento. Durante as festas religiosas, especialmente as festas de consagração e sacrifício do cordeiro, não tinha fermento.
E hoje a gente está aí justificando a bebida não alcoólica, mas não esquecemos que ela tem que ser fermentada. Tudo é símbolo do pecado, meu querido. Tudo nos afasta de Deus. E quando a gente vê blocos que mofam de Jesus Cristo, blocos de músicas mundanas que exaltam o diabo como vencedor sobre Jesus Cristo, eu não entendo porque, como cristãos, ainda temos coragem de dizer que fazemos carnaval para Jesus. O Brasil todo tem as bandas e os blocos carnavalescos dizendo que está representando a Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma afronta ao nome de Deus, ao caráter de Deus. Jesus é palavra sublime. Jesus é palavra santa. Jesus é palavra extraordinária, sobrenatural. Ele é salvação. Ele é o resgatador que Deus enviou do céu para tirar a humanidade desse caos, desse mundo tenebroso chamado pecado, ou do reino do pecado. Jesus Cristo vem nos libertar do reino do pecado para nos levar para o reino de Deus. Diz o texto aí que Jesus Cristo receberia o reino. Ele vai nos oferecer o reino. Ele tem um reino de glória para mim e para você. Portanto, eu tenho 2 pedidos a fazer para você, meu querido. Primeiro, tenha um pouco mais de sensibilidade moral, ética com a pessoa de Jesus. Você sabe, meu canal, esse canal Meu Andar com Deus, nós não usamos só a palavra Jesus. Você pode observar meus sermões aí, já estamos chegando a quase 500 sermões. Todos eles, nós só usamos o nome Jesus Cristo. Eu acho que você até já se acostumou com isso. Mas se você continua usando só Jesus, não tem problema. É que existe hoje um movimento religioso aí dizendo que a palavra Jesus significa cavalo. Isso não existe. Até onde vai o desrespeito ao nome Jesus? A blasfêmia é injustificada. Mas Jesus Cristo, ele é tão compassivo, ele é tão amoroso, que ele disse que se você pecar contra ele, ele está disposto a perdoar você. Devemos nos entristecer de tomar esse nome em vão, de desvalorizar aquele que se fez Jesus. Ele é Deus, mas ele se fez Jesus. Ele se tornou Jesus por mim e por você. Então a gente precisa ser mais sensível a esse nome. Ou melhor, ter um pouco mais, ter respeito por esse nome. Esse nome tem um significado muito grande para mim e para você. Não há salvação fora de Jesus. Mas Ele ama você.
O segundo pedido que eu faço é que você dê um lugar para Ele na sua vida. Se Ele é salvação, eu vou colocar aqui salvação em pelo menos 3 aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto emocional e no aspecto social. Jesus Cristo não é apenas aquele que salva você do pecado. Isso é muito importante. Em nosso dia a dia, Jesus Cristo ele quer ser também o teu amigo. Ele quer caminhar contigo. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto no Novo Testamento, especialmente nos 4 evangelhos, é que Jesus Cristo, ele gostava de ficar só, não solitário, tá bom? Ele gostava de ficar só, mas não por muito tempo. Ele gostava de ficar só para poder se encher mais do Espírito Santo, se consagrar, avaliar seu ministério, avaliar suas estratégias e buscar recursos da divindade para alcançar mais pessoas. Agora, a nota tônica do Novo Testamento, especialmente dos evangelhos de Marcos, Mateus e João, é que Jesus Cristo, depois que ele passava um momento a sós com Deus, ele estava sempre cercado de pessoas. Eu não estou pedindo para você ter muitos amigos. Jesus Cristo vai dizer que você sozinho não chegará em lugar nenhum. O próprio Salomão vai dizer que o caminho que você escolhe trilhar sem Deus levará você a um caminho de morte, a um caminho de infelicidade e tristeza. Portanto, a multidão, ela nos ensina que a gente sempre vai estar do lado errado da história. Então eu não estou pedindo para você ter multidões, mas dê um lugar em Jesus, dê um lugar a Jesus Cristo em sua vida, para que Ele possa ser o teu Salvador nessas 3 circunstâncias, nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal e na tua vida espiritual. Nós não podemos viver sozinhos. Então, dentre a lista de teus amigos, com quem você gosta de passar tempo e ter alguns entretenimentos, esteja no topo dessa lista o nome Jesus. Que ele seja teu melhor amigo. E aí você vai perceber que em momentos de solidão, em que você busca essa introspecção, essa autoavaliação, chamada hoje de autoavaliação. Eu nem gosto desse tal de autoavaliação, mas é o que as ciências hoje estão fazendo, que você tem que se autoavaliar. Eu prefiro dizer, meu querido, que você precisa fazer uma coisa só. É permitir que esse Deus examine você dia a dia. O livro de Salmo 139 diz que o Senhor nos examina. Ele, Deus, nos avalia. Ele nos examina. O Salmo 17, o próprio Davi clama por essa avaliação de Deus. Examina-me, Senhor. Julga-me, ó Deus. E o Senhor vai ver que o meu coração
tem buscado a pureza. Salmo 17, Salmo 139 fala desse exame. Salmo 32 fala que Deus examina o nosso coração e os nossos rins. Eu só preciso aceitar a avaliação de Deus. E quando eu aceito a avaliação de Deus, meu querido, essa avaliação sempre vai ser positiva. Não é só questão espiritual. Muitas pessoas hoje estão presas a essa questão da religião, da religiosidade, quando na verdade o Novo Testamento condena completamente essa vida religiosa hipócrita que não é preenchida por Deus. Paulo vai dizer, inclusive em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias haveria um tempo de dificuldade porque os homens seriam amigos do mundo e inimigos de Deus, embora fossem religiosos. Leia lá o versículo 5, fala que eles são religiosos. Eles têm forma de piedade. Nega, entretanto, a fé. Não desenvolve a fé. Não desenvolve a salvação. Ou seja, toma o nome de Jesus Cristo em vão. Não sei se você já observou, hoje existem muitas indústrias que ganham muito dinheiro promovendo roupas com o nome Jesus. Mas são pessoas completamente vazias de Jesus. Dê um lugar a Jesus Cristo em sua vida, meu querido. Dê um lugar. Tenha um pouco mais de respeito pelo nome dele e dê um lugar a ele em sua vida. No modo espiritual, emocional e social. Eu preciso levar Jesus aonde eu for. Mas eu preciso levar Jesus aonde eu for de modo respeitoso. Que as pessoas olhem para mim e elas simplesmente se envergonhem de mofar de Jesus Cristo, de zombar de Jesus Cristo. De blasfemar de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, Pedro vai dizer exatamente isso. Que se você viver o nome Jesus em sua vida, se você estiver com ele, se você andar com ele, se você exaltá-lo em sua vida, em seus relacionamentos, em seus assentimentos, a palavra assentimento é em suas crenças. Se você demonstrar crença, se você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo. Eu não gosto muito da palavra crente, tá? Hoje, porque ela é muito banalizada. Mas se você é um cristão, cristão é seguidor de Jesus Cristo. Se você é um cristão, genuinamente cristão, as pessoas precisam ver Jesus Cristo em você. Elas verão Jesus Cristo em você. Elas glorificarão a Jesus Cristo através de você. Porque lá em Apocalipse capítulo 15, meu querido, toda a humanidade, diante dele se dobrará todo o joelho no céu e na terra. Diante de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho no céu e na terra. Eu disse na mensagem de ontem. O importante não é a saída, o importante é a chegada. E Jesus Cristo vai voltar a este mundo para ser glorificado em toda a humanidade. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Leia comigo. Apocalipse 15, versículo 4 está escrito: quem não temerá a ti, Senhor? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso
todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque os teus atos de justiça se realizaram. A Bíblia diz, Lucas 1, que ele seria filho do Altíssimo. Ele seria Jesus, Filho de Deus. A salvação enviada, Jesus Cristo, por mim e por você. Ele é Salvador, Ele é o resgatador, Ele é aquele que vai pagar o preço da minha felicidade, da tua felicidade. Precisamos ter um pouco mais de consideração, de reverência, de respeito ao nome Jesus Cristo. Devemos clamar a Deus e clamar ao Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, nós possamos viver uma vida plena em Jesus Cristo. Eu desejo que você viva essa vida plena em Jesus Cristo. Portanto, você precisa receber o Espírito Santo. Nós precisamos receber o Espírito Santo para que a gente possa viver essa vida plena em Jesus Cristo. Jesus é salvação. O Espírito Santo trouxe a salvação para mim e para você. E é o Espírito Santo que vai desenvolver essa salvação em mim e em você. 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. É o Espírito Santo, meu querido, que faz essa obra maravilhosa de converter a gente plenamente a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai colocar Jesus Cristo em tua vida. E vai fazer com que ele seja arraigado, que você seja encharcado de Jesus Cristo, a ponto de o mundo dizer que você também é filho de Deus, porque você tem Jesus Cristo. Leia comigo, João capítulo 1. Verso 11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, todo aquele que recebe a Jesus Cristo em seu coração, é dado o poder de se tornar filho de Deus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E agora ele, Jesus Cristo, transmite para nós, ou melhor dizendo, o nosso resgatador nos dá o registro de filhos de Deus. Jesus é salvação. Jesus é resgate. Jesus é libertação. Ele vem nos resgatar desse reino do pecado, do reino da morte, do reino da infelicidade, para o reino da sua glória. E você se torna filho, filha de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus transmite para a gente, ele dá para a gente o registro de filho, de filha de Deus. Por isso, quando ele vier a segunda vez, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Apocalipse 15, versículo 4. Então ele vai realizar o seu último ato de justiça. E aí diz, todos os seus atos de justiça se realizaram, se concretizaram, foi concluído todo o ato de justiça de Deus. Não quer você hoje fazer de Jesus Cristo teu amigo? Não quer hoje você abrir o coração a Jesus Cristo? Não quer hoje você conhecer a Jesus Cristo de um modo tão especial que você passe a ter mais consideração por ele? Não permita, meu querido, que ninguém use você para blasfemar de Jesus Cristo. Não permita que as pessoas zombem de Jesus Cristo por causa da tua vida cristã. Não seja um crente que leve as pessoas a desprezar, a desrespeitar, a blasfemar de Jesus Cristo. Seja um cristão
que com a tua vida, com teus relacionamentos, com as tuas palavras, com tudo que você é e com tudo que você tem, leve outros, leve pessoas a exaltar e glorificar a Jesus Cristo. Ainda que eles não aceitem a Jesus Cristo, mas que eles sejam envergonhados pelo fato de blasfemarem, de mofarem de Jesus Cristo. Não tem como mofar do Espírito Santo, porque se mofar do Espírito Santo não tem perdão. Mas que o Espírito Santo hoje use você para levar você a exaltar Jesus Cristo em tua vida. Que você seja grande também em Jesus Cristo. Assim como ele foi grande diante de Deus. Que você seja grande diante de Jesus Cristo e diante deste mundo tenebroso. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai. Assim como o Senhor ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, unge agora a cada um de nós, ó Deus, para que com a nossa vida, com o nosso exemplo, possamos exaltar e glorificar a Jesus Cristo neste mundo e que a nossa vida seja, de fato, um referencial, uma influência positiva neste mundo para atrair outros a Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, se temos vivido um cristianismo relaxado, que faz com que as pessoas mofem de Jesus Cristo por nossa culpa. Apaga esse nosso pecado, Senhor, e dá-nos um novo coração. Pelo Espírito Santo nós oramos e te agradecemos. Amém.